Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 1º de outubro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem que haja nele parte alguma tenebrosa, todo ele luzirá e te iluminará, qual se fora brilhante lâmpada. Lucas 11:36. Meta do mês: desenvolver a modéstia e combater o orgulho. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: engrandece-te na ação das coisas de menor monta. Joana de Ângeles, no livro Alerta. Sugestão para sua prece diária: prece rogando a Deus o estímulo à humildade. Graças a Deus, bondoso Jesus, nós nos colocamos nesse instante diante de Ti, diante de nossos anjos protetores, que não medem esforços para sempre nos auxiliar, para sempre nos intuir no trabalho do bem. Pedimos ainda, Jesus, que consigamos desenvolver a humildade no nosso coração, na nossa mente, transformando-nos, fazendo a reforma íntima, afastando de nós todo orgulho. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, sempre quando a gente muda de mês, muda também a meta. A meta do mês de setembro: desenvolver o perdão e combater a vingança. A meta do mês de outubro: desenvolver a modéstia e combater o orgulho. Então, nós vamos estar trabalhando nesses 31 dias a meta de desenvolvimento da modéstia. Meus amigos, nossa Casa Espírita, nessa segunda-feira, estará atendendo a todos aqueles que desejarem fazer o tratamento espiritual. O tratamento espiritual é uma oportunidade que nós temos de nos melhorar, de nos organizar e também da gente fazer a nossa reforma íntima. Então, às 8 horas da noite, em nossa Casa Espírita, você pode se dirigir pessoalmente, pois a Casa Espírita fica situada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Também, caso você queira fazer o tratamento à distância por não morar em nossa cidade ou por ter dificuldades de locomoção até a Casa Espírita, você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, a triagem fraterna é aquele momento que nós temos de trocar conversas, de trocar opiniões, de receber as orientações necessárias para o nosso melhoramento. Então, se você está com ideações suicidas, se você está tendo algumas dificuldades, depressão, tristeza, briga na família, dificuldades no ambiente de trabalho, envolto nos vícios da droga, da bebida alcoólica, do cigarro, você pode dirigir-se à casa espírita, caso você queira, para fazer o tratamento.
E também você pode fazer o tratamento intercessório para o pai quer fazer o tratamento para o seu filho ou para alguém da família que está com dificuldades, também se pode fazer o tratamento intercessório, tá bom? E hoje, no final da tarde, nós teremos o culto do Evangelho no lar. Então, você pode estar participando conosco a partir das 6 horas e é transmitido para o YouTube de nossa Casa Espírita. Meus amigos, há 51 dias nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Lucas. Então, nós vamos agora para a nossa mensagem. Disse Jesus: quem tocou em mim? Negando todos, disse Pedro: Mestre, as turbas te comprimem e espremem. Lucas, capítulo 8, versículo 45. O toque. Número incontável de aprendizes costuma indagar atenciosamente, com respeito, ao modo de se instalar a fé no coração em caráter definitivo. Os espíritos amigos referem-se ao toque indispensável. Apenas depois dele persevera a confiança perfeita, a segurança de crença. Os estudantes de boa vontade recebem esclarecimento, no entanto, às vezes continuam insatisfeitos. Que é esse toque? Como se opera? Deve o necessitado esperar a mão resplandecente, qual milagrosa flama das alturas, a lhe pousar no coração? Isso, porém, talvez o violentasse. Sabemos que o próprio Jesus, em certo dia, quando tentava aproximar-se dos discípulos queridos, espontâneo e generoso, foi tido à conta de fantasma. O caso da mulher doente que procurava tocar o Senhor de leve, cheia de confiança, depois de reconhecer a miséria orgânica, é elucidativo. A enferma, por receber o toque divino, movimentou-se intensamente. Antes de tudo, examinou a ruína própria e declarou-a perante si mesma. Aceitou a necessidade do socorro do Cristo. Saiu de casa para identificar-se com todos os que precisavam assistência do Mestre Divino e, incorporada à multidão, tocou-lhe a veste cheia de confiança. Instantaneamente foi tocada por Jesus, de maneira particular, encheu-se de luz e voltou à paz. E é interessante que Simão tenha perguntado: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? A interrogativa foi providencial. Ainda hoje, o Cristo sofre o assédio das multidões necessitadas e sofredoras. Apertam-no através dos templos, círculos, reuniões, oprimem-no com as mais estranhas rogativas. É perseguido, disputado, instado com violência, mas Jesus conhece aquele que o toca, depois da renúncia aos vãos processos, das facilidades venosas.
identifica entre milhões de necessitados aquele que se caracteriza por intenções de valor real e volta-se pleno de carinho, desvelado por acolhê-lo nos braços fortes e generosos. Como vemos, o problema do toque é complexo. Sem o contato de Jesus não há fé legítima, mas para que isto se efetue, é preciso que a providência parta de nós mesmos. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Harmonização, da editora GEEM, capítulo O Toque. Meus amigos, nós estamos diante de uma cena maravilhosa. A cena em que o Cristo cura a mulher com hemorragia. E se a gente for ler o Evangelho, nós vamos ver que ela está nesse processo hemorrágico há 12 anos. Então, quanta de sabores passou essa pessoa? Nós sabemos que a lei judaica, ela diz que quando a mulher está com sangramento, no período menstrual, quem tocar nela fica impuro por um período de 7 dias. Agora imagina essa senhora. Provavelmente ela se afastou de todos, ou seja, todos se afastaram dela. E ela ficou exilada nas montanhas, nas grutas, numa situação errante, com grandes dificuldades, dependendo da caridade alheia, e ainda bastante enfraquecida, com anemia, mal cheirosa, e se arrastando se aproxima de Jesus. Interessante que o Emmanuel também coloca aqui na mensagem que a gente não percebe que o processo da cura não acontece somente naquele momento do toque. Se nós formos a avaliar, desde o momento em que essa senhora tomou a decisão de madrugada em sair de casa, se arrastando, vencendo todas as dificuldades do caminho, frente à fraqueza física em que ela se encontrava, não só com a fraqueza física, mas também por estar num estado de higiene muito precária para se aproximar de Jesus. Então, o fato dela ter tomado a decisão de ir ao encontro do Mestre, ali já começou o processo de transformação dela, já começou o processo de cura. Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos. Ele não disse que ia ficar indo lá atrás das pessoas. Ele disse para nós irmos. Então, é uma atitude, é uma ação nossa de buscar Jesus. Não é ficarmos sentados, deitados num sofá, numa cama, esperando Jesus vir. A ação da cura está na prática da saída. Nós temos que tomar a decisão de sair do nosso mundo, do nosso sofrimento e ir ao encontro de Jesus. Então veja a grandeza dessa mulher. Ela saiu de si mesma, ela cansou de ficar sendo a vítima. Então eu vou tomar as rédeas da minha vida, vou tomar as decisões que são minhas e vou ao encontro de Jesus. No livro O Amor Jamais Esquece, faz um relato dessa história. E é muito interessante porque ali o discípulo que faz parte do grupo dos 72, chamado Josué,
Já tinha ouvido Jesus falar que Deus não estaria no templo de Jerusalém, nem nas montanhas da Samaria, mas que Deus estaria em todos os lugares e que em qualquer época, em qualquer momento, nós poderíamos fazer prece e que seríamos ouvidos. Então Josué está um pouco à margem desse local por onde Jesus está passando, sendo oprimido pela multidão que o cerca. Então aquela multidão vai empurrando, meio que empurrando Jesus. E aí ele vê essa mulher se arrastando no chão para chegar próximo de Jesus, e Jesus passa. E ela não consegue tocar no Cristo. E ele diz: olha, Jesus falou que eu podia rezar em qualquer lugar que eu tivesse. Então, ali, naquele momento, à margem, num local mais alto, um pouquinho da rua, da estrada, ele fecha os olhos e fala: Jesus, volta. E aí ele começa a fazer a prece. Quando vê, Jesus está olhando para ele e faz um sorrisinho, um aceno, e aí Jesus volta. Jesus volta e passa próximo à mulher para que a mulher toque nele. Depois disso, depois dessa cena que a gente acabou de ler aqui, ele olha para Josué e Josué escuta a mente do Cristo. Muito obrigado, Josué, por ter confiado. Então a gente vê, meus amigos, que a fé, ela tem que nos movimentar. Se a fé não nos movimenta para o bem, para o serviço da caridade, da fraternidade, do perdão, então essa fé deve ser duvidada, deve ser questionada. Por isso que todos nós somos convidados a viver o Evangelho de Jesus. Então, é preciso tocar no Cristo. Não é esperar que Cristo toque em nós. Ele já está conosco, está lá no Evangelho de Mateus, ele diz: estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, ele está conosco. Nós, muitas vezes, na maioria das vezes, pela nossa invigilância, por não estarmos na vibração do Cristo, nós nos afastamos dele. Por isso, meus amigos, é muito importante essa busca constante de Jesus, como a mulher com hemorragia. Vamos sair do nosso mundinho e vamos ao encontro do Cristo. Então vamos fazer prece? Graças a Deus. Nós queremos, Jesus, nesse instante, colocar em tuas mãos todas aquelas pessoas que estão acamadas, que estão nos leitos hospitalares, aquelas outras que estão doentes, com grandes dificuldades. Pedimos, Jesus, que o seu amor as envolva, trazendo equilíbrio. Rogamos nesse instante que os seus anjos da guarda possam fazer a visita, passando por eles, impondo suas mãos, e esses irmãos possam sentir as vibrações, possam também sentir a fluidificação do soro, para que possa potencializar as vitaminas, os sais minerais, tudo que está sendo colocado para a reorganização do corpo físico. Cura, Jesus, cada um desses irmãos e cura também a nós das nossas imperfeições morais. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.